Boa tarde, amados, tudo bom? Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês, esteja com todos nós. O mês de maio está chegando ao fim, né? Amanhã é o último dia de maio e também com o fim do mês de maio nós nos despedimos do tempo pascal, né? Esse tempo que teve início com a Páscoa, que nós vivemos aí, essas 7 semanas, e amanhã haverá uma solenidade de encerramento do tempo pascal. Nós vamos ver algumas particularidades dentro da igreja, dentro das celebrações, né, no contexto das celebrações. Uma delas é a seguinte: você se lembra do Círio Pascal? Aqui é meu minicírio, né? Eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, quando eu falava sobre a Páscoa, sobre o Sábado Santo, né, a Vigília Pascal, que a gente prepara, o bispo, né, prepara o Círio Pascal. Durante todo esse tempo da Páscoa, ele esteve aceso no altar. Agora, ele vai ser retirado do altar e só vai voltar nos momentos em que houver celebração de batismo e de crisma, né? Quando a gente faz renovações das promessas do batismo, nos sacramentos em especial, ele vai voltar para que seja aceso no altar. Sempre lembrando que ele é a luz de Cristo. Mas durante o tempo pascal ele ficou no altar todos os dias, em todas as celebrações, e agora, como haverá o início do tempo comum, o início não, o retorno, né? Que a gente já teve algumas semanas do tempo comum nesse ano, haverá o retorno do tempo comum, então ele é retirado do altar. Outra peculiaridade do tempo da Páscoa, né? E agora nós vamos ver essa mudança no tempo do tempo comum, é a cor. Na Páscoa utiliza-se a cor branca. Vocês vão ver que a estola do padre, do sacerdote, né, do bispo é branca. Quem observou, quem participou das missas ou assistiu às missas, a cor é branca, ou toda a igreja se reveste de branco, né? Tudo, o ambão da palavra está com a toalha da cor branca. Agora nós vamos mudar para a cor verde, que é a cor do tempo pascal, certo? Que é a cor do tempo comum. E esse tempo comum ele vai se estender até a festa do Cristo Rei, que é ali no final de novembro. E aí depois terá início o advento e com ele o novo ano litúrgico. Mas nós vamos nos ater agora ao encerramento do tempo pascal e início do tempo comum. E qual é essa festa que encerra o tempo pascal? É a festa de Pentecostes. Mas antes dela eu vou falar sobre a festa, a solenidade que nós vivemos, que nós celebramos no domingo passado, que fecha aí a 7ª semana da Páscoa, que é a Ascensão do Senhor. Quem prestou atenção nas homilias, nas celebrações, viu que nós comemoramos a ascensão do Senhor. Eu vou pegar a passagem bíblica, na verdade são duas que falam sobre a ascensão do Senhor, e espero que vocês me acompanhem. A primeira está no Evangelho segundo São Lucas, no finalzinho do capítulo 24. É a partir do versículo 50. Logo, é a última coisa que fala no Evangelho segundo São Lucas. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Eles estavam em Jerusalém, né? Isso foi após a ressurreição de Jesus. Jesus esteve com seus discípulos e aí já no finalzinho ele fala assim: então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia, e ali ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles se prostraram e adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí a gente já pula para o livro dos Atos dos Apóstolos, né, que é logo depois do Evangelho de São João, segundo São João, Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, a partir do versículo 6, vai falar assim: ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurará o reino de Israel? E Jesus respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria até os confins da terra.
Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles, então, 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós elevou-se ao céu, virá assim do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vocês vão ver aqui que eu peguei o Evangelho segundo São Lucas e agora nos Atos dos Apóstolos fala também a mesma coisa. E o que quer dizer isso? O Evangelho, os Atos dos Apóstolos também foram atribuídos a São Lucas e são considerados a continuidade do Evangelho segundo São Lucas. Por isso que ele pega esse finalzinho do Evangelho e joga aqui no início dos Atos dos Apóstolos. É a continuidade do Evangelho. E a ascensão do Senhor, então, como a gente viu que se deu 40 dias após a Páscoa. Jesus ressuscitou, ficou dando as últimas instruções para os seus discípulos durante 40 dias, nós vamos ver, né? Apareceu para os discípulos de Emaús, Maria Madalena, para os apóstolos, e conversou com eles, deu as últimas instruções e pediu que eles ficassem em Jerusalém, que não se afastassem de Jerusalém. E aí ele ascendeu aos céus, mas ele fez uma promessa, né? Ele fez a promessa de que nós não ficaríamos sozinhos. Mais uma vez ele vem renovar aqui: mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Então nós comemoramos semana passada, nas contas 40 dias após a Páscoa, a ascensão do Senhor. E agora, amanhã, domingo, 50 dias após a Páscoa, nós vamos comemorar Pentecostes. Vocês devem se lembrar, e eu disse no último vídeo, no primeiro vídeo, quando eu falava do tempo pascal, que a Páscoa também já era celebrada antes da vinda de Jesus, antes da morte e ressurreição de Jesus. E ela tinha um outro significado, ela era a Páscoa judaica, né? Ela comemorava a libertação do povo judeu, do povo hebreu, do Egito. A libertação da escravidão, a passagem da morte para a vida, a passagem das trevas para a luz. E Jesus veio dar esse sentido também à Páscoa, que ele veio vencer a morte. Não foi isso? Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. Então também é a passagem definitiva das trevas para a luz. Também Pentecostes era uma festa comemorada pelos judeus. Antes da vinda de Jesus já havia essa comemoração. E Pentecostes era a festa em que se comemorava a colheita. Era uma festa de agradecer a Deus, de dar graças a Deus, porque o tempo da seca já havia passado, o tempo, né, de quando as pessoas tinham pouco alimento, né, já tinha passado, e aí já chegou o tempo da colheita do trigo. O trigo era um dos principais alimentos, né, porque se fazia o pão, era a base uma das bases da alimentação, né? Então havia essa festa de agradecimento ao Senhor pela colheita. E o que acontecia? Essa festa também era chamada festa das 7 semanas, porque ela acontecia 7 semanas após a Páscoa dos judeus. E aí nós vamos pegar e ver que semana passada foi a 7ª semana da Páscoa. Então, o Pentecostes, que os judeus comemoravam, nós também comemoramos na mesma data, 50 dias após a Páscoa, né? Pentecostes significa 50º dia. Vinham pessoas, né, de todos os cantos, voltavam a Jerusalém para fazer essa festa e ofereciam a Deus as primícias da sua colheita, o princípio da sua colheita, né, aquele que era de melhor, o que primeiro se colheu, se ofertava a Deus em agradecimento. E aí nós vamos ver também aqui, eu vou ler primeiro a passagem, também em Atos dos Apóstolos, mas agora no capítulo 2, em que nós vamos ver o Pentecostes acontecer. Então, no capítulo 2, logo no início, né, no versículo 1, fala assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o mesmo lugar, gente, era um local onde eles se reuniam
também, né, os 11 apóstolos, depois houve a eleição de mais um para substituir Judas Iscariotes, aqui mesmo vai falar na continuidade do capítulo 1 do Atos, houve uma eleição, né, uma oração para que houvesse alguém que ocupasse o lugar de Judas Iscariotes, né, que era o 12º discípulo, e a sorte caiu sobre Matias. E aqui vai falar que também junto com eles estava Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres. Então, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se expressassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o Pentecostes aconteceu na vida dos discípulos, que 50 dias após a Páscoa estavam reunidos com Maria também, no local chamado Cenáculo, e aconteceu o Pentecostes. E a Bíblia vai nos dizer, né, a nossa igreja vai nos dizer que, como eu falei aqui, que as primícias dos hebreus, né, da colheita dos hebreus, do povo judeu, era ofertada a Deus nessa festa de Pentecostes. Também as primícias, os frutos do que Jesus plantou, foi ofertado nesse dia de Pentecostes, porque aqui, seguindo esse capítulo 2, nós vamos ver que muitas pessoas foram convertidas, muitas pessoas se juntaram à comunidade dos cristãos. E outro ponto interessante de Pentecostes que eu queria falar para vocês é que o Pentecostes significou a crisma dos judeus. Nós recebemos o sacramento da crisma, que vem confirmar o batismo, e nós vamos falar de alguns dons que nós recebemos, e quando eu dou catequese eu falo que a crisma, confirmação do batismo, nos prepara para sermos soldados de Cristo. Mas isso nós vamos falar mais para frente, quando falarmos dos sacramentos. Mas o Pentecostes foi isso na vida dos apóstolos, porque eles ficavam escondidos, eles tinham medo das perseguições, então eles se reuniam ocultos naquele lugar, né, que chamavam cenáculo. Mas depois disso, vocês vão ver aqui, tanto que o livro chama-se Atos dos Apóstolos, porque logo no início aconteceu o Pentecostes, e depois disso, os discípulos não tiveram mais medo, foram pregar, foram sair, formar novas comunidades. E aí depois, nesse livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver também, conhecer aquele personagem, aquele santo tão fundamental para a nossa igreja, que foi, né, e que é São Paulo, do qual também nós vamos falar mês que vem, se Deus quiser. Então, gente, depois desse Pentecostes, dessa descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, é que começou de fato a sua vida cristã, a sua caminhada, a sua pregação, para que eles rendessem os frutos também do trabalho que Jesus fez com eles, que o Espírito Santo fez com eles. E aí nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Existem os dons infusos e os dons difusos. Inicialmente no batismo a gente recebe os dons do Espírito Santo também, né? Principalmente a fé, a esperança e a caridade, e a crisma vem confirmar esses dons. Os dons infusos são aqueles que o Espírito Santo coloca em nós, e os difusos são os que, através desses 7 principais dons infusos, nós vamos espalhar, né, pelo mundo inteiro com a nossa evangelização. Mas nós vamos nos apegar hoje a esses dons infusos, que são 7 dons que a nossa igreja sempre prega e que acredito que vocês já ouviram falar. Vamos falar então sobre o primeiro dom, o dom da ciência. O que é esse dom da ciência? Não é aquela ciência que a gente estuda na escola, né? Mas daquela ali, né, dos cientistas. Deus honra aquelas pessoas também com aquele conhecimento e tudo que a gente tem. Os dons que a gente tem. O dom da ciência vai nos dizer que tudo pertence a Deus, que tudo vem de Deus, que tudo foi dado por Deus. Então, se eu sou um bom pregador, se eu sou um bom cantor, se eu sou um bom médico, se eu sou um bom advogado, um bom cientista, tudo é dom de Deus. Nós não podemos nos elevar e nos colocar acima das pessoas por causa disso, porque aquilo foi dado por Deus. Então, pertence a Deus. E aí nós temos que fazer o quê? Como Jesus nos pediu,
quem é grande, quem quer ser grande, que se faça servidor. Não é isso? Então, que a gente utilize esses nossos dons, aquilo de bom que Deus nos deu, para o próximo e para a honra e glória de Deus. É reconhecer, então, o dom da ciência é reconhecer que tudo aquilo que é bom, que a gente tem, né, que as pessoas nos elogiam, tudo vem de Deus e é para a honra e glória dele. Né? Está associado ao dom da humildade, esse dom da ciência. Sabedoria. A sabedoria é aquela sabedoria, aquele dom, né, que Salomão, que o rei Salomão pediu a Deus, né? Deus falou: o que você quer, Salomão, que eu te dê? Quero sabedoria para poder governar o seu povo. E foi o rei, né, o profeta mais sábio que teve, porque ele pediu esse dom da sabedoria. É a gente ter a capacidade de conhecer a vontade de Deus, ter intimidade com Deus. É conhecer a vontade de Deus e perceber a mão de Deus na nossa vida e saber agir de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a gente vê pessoas que nem têm tanto estudo, não têm tanta instrução, mas que são pessoas sábias, que sabem agir da forma correta, falar da forma correta, agir como Jesus agia, não é? E às vezes a gente acha que sabe muitas coisas, que entende muitas coisas, tem o conhecimento de muitas coisas, mas nos falta a sabedoria, que é saber a vontade de Deus, aplicar aquilo que a gente tem de acordo com a vontade de Deus. O dom do entendimento ou o dom da inteligência é o dom que purifica a inteligência do homem, que nos leva a compreender e aceitar o para quê de todas as coisas que nos acontecem. Muitas vezes nós, na nossa caminhada cristã, a gente agradece a Deus, louva a Deus e tal, mas quando acontece alguma coisa que não é do nosso agrado, que não é da nossa vontade, o que a gente faz? Ah, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Mas eu sou serva fiel, eu estou na igreja, eu estou ensinando, eu estou fazendo isso e aquilo, e acontece isso comigo. Falta o dom do entendimento. Nós devemos trocar essa perguntinha do porquê pelo para quê. Senhor, mostra-me o objetivo, para quê dessa situação. E o que eu tenho que fazer, né, para trilhar o seu caminho a partir disso aí, Senhor? É glorificar a Deus, é ser grato a Deus, até mesmo pelos momentos de dificuldade. Então, esse dom do entendimento, da inteligência está incutido a isso. A essa gratidão a Deus, ainda também nas dificuldades, nos momentos em que não acontece aquilo que a gente quer, né? Mas o que Deus quer, porque nós temos que ter em mente que Deus quer a nossa felicidade. Se a gente colocar isso na nossa cabeça, nós não vamos mais ficar questionando, certo? Dom da piedade. A piedade, gente, não é ter pena, não é ter dó. Não existe isso, ter pena, ter dó. Pena e dó são sentimentos, e o dom da piedade está acima disso. Primeiro, é a gente entender que o amor de Deus por nós é grandioso. É a gente sentir esse amor de Deus, essa misericórdia de Deus por nós. E aí, a gente aplica isso ao nosso próximo. É ser filho de Deus e fazer com que o outro sinta o amor de Deus. São Paulo vai nos dizer que ter piedade é viver como cristão. Isso seria o sofrer pelos outros, viver pelo outro, despojar-se no amor de Deus, entrar realmente em intimidade com Deus e ajudar o próximo. Não é tendo dó, é ajudando, é com atos de misericórdia. Em qualquer forma, da forma que você puder ajudar o próximo. Não é? Porque se a gente sabe que Deus nos ama, nós temos que replicar esse amor. Jesus mesmo falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu devo replicar esse amor que Deus tem por mim. Eu passo para o próximo. O dom da fortaleza é aquele dom que vai nos dar força para seguir na caminhada, mesmo diante das dificuldades, das barreiras, das doenças, dos sofrimentos. Deus nos capacita a cada dia, nos dá forças para que a gente consiga seguir a caminhada. Se a gente pede esse dom para Deus, nós vamos ter força para a caminhada, né? Todos os dias vão ser vencidos. Temor de Deus não é ter medo de Deus, porque Deus é um Deus maravilhoso, pura bondade, não há maldade em Deus. Então, a gente não pode se agarrar nessa questão de temor como ter medo. Não é. O temor de Deus é a gente amar
tanto a Deus, que nós ficamos receosos em ofendê-lo, que nós fizemos de tudo para não ofender a Deus. E infelizmente, né, a gente vê que nós não estamos praticando o temor de Deus, porque quando a gente peca, quando a gente erra, nós estamos ofendendo esse dom de Deus, nós não estamos praticando esse dom que é o temor de Deus. Então que a gente busque cada vez mais amar a Deus e fazer de tudo para não ofender. E o dom do conselho? O dom do conselho é o dom da prudência, né? Eu saber como falar, como agir, o que fazer, quando fazer. Às vezes a gente faz uma coisa, só que não era o tempo de fazer. Às vezes a gente fala uma coisa sem pensar. Falta-nos o dom do conselho, não é mesmo? Não é só você aconselhar alguém alguma coisa, porque às vezes nem você tem conhecimento daquilo. E aí você erra feio e faz a pessoa errar. Então é você saber o que falar na hora que tem que falar, pensar antes de agir, certo? Então, gente, fechando Pentecostes, não é? O Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, nós vamos ver a ação da unidade de Deus em toda a caminhada do ser humano. Nós vamos ver agora falando também nessa ação, não é? Que Jesus vai falar para nós que nós não estamos sós, Ele não ia nos deixar sós, órfãos, e mandou o Espírito Santo. Nós vamos ver que esse Espírito Santo vem agindo em nós, em nossa vida, em nossa caminhada. E aí, isso já nos faz pular para a festa que vai ser comemorada no próximo domingo. Esse domingo agora, Pentecostes, e o detalhe, a igreja vai se revestir de vermelho, porque o vermelho é usado quando nós nos remetemos ao fogo, né? Lembramos do fogo, e o fogo é o quê? O fogo do Espírito Santo. Então a igreja se reveste de vermelho, abrindo o tempo comum, mas que é verde, né? Mas em especial vai ser vermelho. Durante o tempo comum nós vamos ver a cor branca, a cor verde predominante, branco e o vermelho também. Branco para as festas dos santos que não foram martirizados e o vermelho para as festas dos santos que foram martirizados, né? Então vai se usar a cor vermelha, mas predominantemente o branco. E aí nós vamos, então, depois de Pentecostes, no domingo após Pentecostes, não é? Já em junho, nós vamos comemorar a festa da Santíssima Trindade, que nós caminhamos aqui com a ação do Pai, a ação do Filho e do Espírito Santo, e aí nós vamos ter uma festa, uma solenidade para falar da Santíssima Trindade. Você conhece a Santíssima Trindade? Quem faz parte dela? Eu gosto muito de falar sobre isso. É um tema muito bonito, porque nós podemos, manuseando a Bíblia, ver a ação da Santíssima Trindade. Então, quem é a Santíssima Trindade? É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas distintas. Isso é estranho para nós, né? Mas como assim 3 em 1? Nós só amamos e adoramos um só Deus, porque existe um só Deus. Mas esse Deus está em 3 pessoas ao mesmo tempo. E aí nós vamos ver isso aqui na caminhada na Bíblia, né? A Bíblia vai nos mostrar e o próprio Jesus vai nos falar isso aí. Então, quem é o Deus Pai? Deus Pai é o Criador. Nós vamos ver desde o início do Gênesis, né? Que Deus criou a terra. A Gênesis vai falar de uma forma simbólica ali, que foram em 7 dias, até, né? Tudo até criar o ser humano. E ele descansou, né, no 7º dia. E aí foi toda essa criação feita pelo Deus Pai. O Deus Pai é aquele que nos fala no Antigo Testamento. Ele vai falar aos profetas, diretamente aos profetas, não é isso? Como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, Salomão e dentre todos os outros profetas, Deus fala diretamente. No Novo Testamento, no Novo Testamento, começando pelos evangelhos, nos 4 evangelhos, o Deus Filho é que vai agir. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E é Jesus, o Deus Filho, que vem falar para nós. E aqui nós acabamos de ver, né? Jesus ascendeu aos céus, mas falou, vocês não ficaram sós. A partir dos Atos dos Apóstolos, quem nos fala
Quem fala conosco até os dias de hoje é o Espírito Santo. Nós conhecemos o Deus Pai, nós já ouvimos falar do Deus Pai muito, do Jesus Cristo, Deus Filho, né? A gente clama, a gente pede muito, a gente ora a Deus, a gente ora a Jesus, mas muitas vezes nós nos esquecemos de orar ao Espírito Santo. E aí, muitos santos vão falar que as pessoas não conseguem conhecer a Deus porque não pedem a presença do Espírito Santo, não clamam o Espírito Santo em sua vida. E é o Espírito Santo que vai agir, que vai fazer todas as coisas em nós, que vai manifestar esses dons em nós. Então nós precisamos ter mais intimidade também com o Deus Espírito Santo. Jesus falou no Evangelho segundo São João, Jesus vai falar muito sobre isso, eu vou ler aqui para vocês, que Deus e o Pai somos um, e por enquanto vocês não entendem essas coisas, mas quando vier o Espírito da verdade, o Paráclito, o advogado, tudo será revelado a vocês, né? E aí Jesus vai falar isso, começando aqui da ação da Santíssima Trindade, da presença, né? Nós vamos ver que logo no iniciozinho do Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, nós vamos ver que fala, né, que não tinha nada na terra e que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, o Espírito Santo. E aí logo no final do primeiro capítulo, no versículo 20, Deus vai falar assim, depois que ele já criou o firmamento, a terra, o mar, né, os animais, as árvores, ele vai falar, né, na sua última criação, disse Deus, façamos um ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Ele fala no plural, façamos a nossa semelhança. E o que a gente aprende na Bíblia? Nós, seres humanos, somos semelhantes em tudo a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi semelhante ao ser humano em tudo, exceto pelo pecado, né? Então, com quem que Deus fala aqui, quando ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? As três pessoas da Santíssima Trindade, né? Que ele nos fez semelhantes a eles, exceto, infelizmente, pelo pecado, porque nós fizemos essa opção pelo pecado. Jesus também vai falar, né? No Evangelho, segundo São João, como eu disse, muito Jesus fala, muito que o Pai e eu somos um, quem viu a mim viu o Pai, mas tem um diálogo muito interessante que ele vai falar aqui com Filipe e que retrata bem isso aí. Capítulo 14, segundo, né, Evangelho segundo São João, capítulo 14, a partir do versículo 5. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conheceis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí Jesus responde, Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Então Jesus vem falar que ele, o Pai, somos um, e o Espírito Santo, ele vai falar aqui também, esse Espírito Santo que vai ser enviado também sobre nós e que foi e será, a gente vai relembrar em Pentecostes amanhã. Então Jesus vem falar dessa Santíssima Trindade. E, como eu disse, cada um opera em um momento da história da humanidade. Deus Pai no Antigo Testamento, Jesus nos Evangelhos e o Espírito Santo dos Atos até hoje. Mas nós vamos ver dois momentos aqui nos Evangelhos em que a ação dos três acontece, das três pessoas. E esses momentos são o batismo de Jesus e a transfiguração. O batismo de Jesus, vocês se lembram? João Batista foi batizar Jesus e aí, quando aconteceu o batismo, uma pomba pousou sobre o ombro de Jesus
E a voz disse do céu: este é o meu filho amado, em quem eu ponho o meu bem-querer, em quem eu ponho o meu agrado. A voz que fala do alto é a voz de Deus. E a pomba que pousa sobre Jesus é o Espírito Santo. Então, é a manifestação da Santíssima Trindade no batismo de Jesus. E na transfiguração do Senhor, nós vimos também, né? Quando Jesus leva João, Pedro, né, e Tiago, para ele ter uma conversa com Elias e com Moisés, e aí Jesus transfigura-se no Espírito, e a voz vem do céu: esse é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Então também há essa manifestação da Santíssima Trindade, mas é os momentos em que nós vamos ver. Fora isso, nós vamos ver cada um trabalhando em um momento da história da humanidade, né? E esse Espírito Santo vem estar conosco. A gente gosta muito de falar: Deus Pai Criador é o Deus amante, aquele que ama. Deus Filho Jesus Cristo, Redentor, que nos salvou, é o amado, aquele que recebe o amor. E o Deus Espírito Santo, Consolador, Santificador, é o amor que une essas pessoas e que nos une também a eles, né? Então é muito bonito a gente rezar, não só a Deus, não só a Jesus, mas ao Espírito Santo. Nós temos que rezar para a Trindade Santa e rezar, né, sempre pedindo, quando acordar, a gente rezar: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Vem comandar as minhas ações, vem renovar seus dons em mim, vem me mostrar a direção. É muito importante que nós façamos isso, gente, para que a nossa vida possa caminhar segundo a vontade de Deus. E aí eu queria terminar aqui com a história de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho de Hipona, grande teólogo e doutor da igreja, tentou exaustivamente compreender este inefável mistério. Certa vez passeava ele pela praia contemplando e compenetrado, e pediu a Deus a luz para que pudesse desvendar o enigma da Santíssima Trindade. Até que deparou-se com uma criança brincando na areia. Fazia ela um trajeto curto, mas repetitivo. Corria com um copo na mão até um pequeno buraco de areia e ali despejava a água do mar. Sucessivamente voltava, enchia o copo e despejava novamente. Curioso, perguntou à criança o que ela pretendia fazer. A criança lhe disse que queria colocar toda a água do mar dentro daquele buraquinho. No que o santo lhe explicou sem ser impossível realizar o intento. Aí a criança lhe disse: é muito mais fácil o oceano todo ser transferido para este buraco do que compreender o mistério da Santíssima Trindade. E a criança, que era um anjo, desapareceu. E o que é que Deus quer falar conosco por essa história de Santo Agostinho, que foi um doutor da igreja? A Santíssima Trindade não é para ser entendida, para ser desvendada, é para ser vivida, não é? A gente tem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos amando, nos libertando, nos salvando, nos consolando. Então nós temos que buscar viver, e a vivência da Santíssima Trindade acontece através da ação do Espírito Santo em nós. Espero que vocês tenham gostado e vamos clamar então o Espírito Santo para que esteja conosco. Se você não conhece a oração do Espírito Santo, então feche os olhos e vem repetir comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos. Santíssima Trindade, guiai-nos e salvai-nos. Amém. Fiquem todos com Deus.